Hoje, um dos últimos encontros, acho que semana que vem ainda vou fazer mais um, dezembro, agora tá rendendo, né? Mas vai ser uma apresentação da Tainá Palomares. Ela é uma arquiteta que faz programação, mas vou deixar ela se apresentar para contar toda a história, né? E aí, Tainá, você escolhe aí como que você quer, se o pessoal tiver perguntas, como que vai fazer, tá bom? Então, Tainá, Tá, a bola é tua. obrigada. Bom, gente, boa noite. Fábio, primeiro quero agradecer pela oportunidade aqui de apresentar as minhas automações, apresentar também um pouco do meu trabalho, né? Eu preparei uma apresentação para vocês e vou Eu compartilhar vou só minha sair um pouquinho e tela. já volto. Não sair um pouquinho e já volto, tá? Tá, Tá, pode ir, Roberto. compartilhar aqui minha tela. Todo mundo está vendo a minha tela? Sim. Tá. Então, faço parte, né, que tem uma empresa que se chama Bintex, voltada para soluções de automações para Revit, né? E vou falar um pouquinho sobre a minha formação, né? Então, eu criei a Bintex esse ano, então é uma empresa super jovem. Sou arquiteta e urbanista, né? Me formei em 2018, então bem no começo da minha profissão, acabei desenvolvendo muitos projetos, né? De grande porte, como de aeroportos, empreendimentos também como WeWork, enfim. Desenvolvi muitos projetos corporativos também e de galpões logísticos. E na época de 2022, eu fiz minha pós-graduação como BIM Manager, então eu foquei toda nessa parte de processos, políticas, tecnologias e procedimentos, né, voltando toda essa parte de BIM Manager. E agora, atualmente, eu estou estudando análise e desenvolvimento de sistemas, seria a minha segunda formação, integrando a arquitetura junto com a tecnologia, né? Então, dando um overview bem básico, assim, em relação às minhas experiências. Então, eu tenho experiência de desenvolvimento, de modelagem de arquitetura, também na parte de como atuação de BIM Manager também. Então, toda a parte de extração de quantitativos, auditoria, compatibilização, criação também de manuais de plano de execução BIM, BIM Mandate também, tenho uma grande experiência que eu fiquei durante alguns anos atuando como BIM Manager, né? E atualmente eu estou focando agora nessa parte de automação, pegando todo esse combo, né, de experiências que eu venho participando, que eu participei recentemente de alguns projetos, né? E trazendo essa questão aí de soluções mais inteligentes voltadas para a engenharia civil, né? E hoje eu vou compartilhar com vocês, que eu até também preparei aqui, em relação ao aplicativo que eu desenvolvi, que é a parte de georreferenciamento, né? Ele se chama Geocop. Qual é o objetivo desse aplicativo, basicamente, né? Eu não sei como vocês tratam isso, eu vejo que cada escritório tem uma particularidade em relação a tratar a questão de georreferenciamento. Basicamente, quando a gente inicia esses projetos, sempre tem naquela parte de documentação do plano de execução BIM, né? Como que tem que ser configurado os modelos, como que tem que ser carregado, quais são os valores que tem que ser introduzidos nesse modelo, né? Então, basicamente, é para poder facilitar essa configuração inicial, né, do projeto, desde aquelas pessoas também que já têm experiência de configuração, ou para as pessoas também que não têm uma certa compreensão de como funciona essa configuração de georreferenciamento. Gente, eu vou assim explicando, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me interromper que eu paro, tiro dúvida, não tem problema, tá bom? Ok. Então, basicamente, aqui na parte superior eu criei, né, um próprio ribbon específico da minha empresa. E aqui nós temos o comando do Geocop. Como ele funciona? Então, basicamente, eu também configurei as seguranças para poder acessar esse aplicativo. Então, qualquer pessoa que tenha interesse de adquirir vai ter um controle, um e-mail e uma chave de licença para poder ativar essa aplicação, que é disponibilizado, tá? Vou colocar aqui um e-mail e a senha e vou ativar. Então, eu vou mostrar dois exemplos de configuração em relação a essa ferramenta, tá? Então, aqui eu já ativei o aplicativo. Então, eu vou colocar um exemplo de configuração de modelo de ponto base para ponto base de projeto. E a outra opção que eu vou colocar aqui para vocês poderem entender como funciona também é quando temos diversas coordenadas compartilhadas dentro do mesmo arquivo de arquitetura, tá? Então, eu vou colocar aqui de referência o ponto base de projeto. Vou colocar aqui. Nesse primeiro momento, não precisa se preocupar a forma como vai ser carregada, tá? Inclusive, Fábio, eu não sei se alguém chegou a ver o primeiro vídeo que eu cheguei a postar no LinkedIn, né? Eu coloquei algumas modificações, atualizei o aplicativo
até mesmo para poder facilitar essas primeiras configurações. Então, ele está com uma carinha diferente também, com algumas outras funcionalidades. Não, depois que você comentou, Fábio, eu fui anotando, então estou num processo de melhorias também com o aplicativo. Então, basicamente, aqui o link está carregado. E aqui, o que acontece? É importante sempre a gente ativar essas coordenadas, né? Compartilhadas e ponto base para poder ativar. Vou até só mostrar aqui para vocês poderem relembrar como que é esse processo, né? Então, eu venho aqui, ligo essas informações, né? De origem interna, ponto base, ponto de levantamento, para eu justamente ver essas informações de georreferenciamento. Então, aqui a gente pode perceber que está tudo zerado. E tem alguns detalhes que é importante antes de acionar o aplicativo, né? Então, nesse caso, nós temos o ponto base, que é a bolinha, e o triângulo, que é a coordenada compartilhada. Nesse primeiro momento, na configuração, é importante deixar ele desanexado, né? Deixar ele com esse clips desativado para receber justamente esses valores. Então, estando tudo configurado, tudo certinho, eu vou ativar o aplicativo. Então, eu venho aqui no Geocopy, clico em cima do link, e aqui eu tenho as informações justamente para poder fazer essa transferência de coordenada compartilhada ou ponto base, né? Então, do lado direito, aqui nós temos as informações do link, que eu acabei de selecionar, e aqui eu tenho as informações do meu modelo. E aqui temos algumas opções que é possível fazer essas modificações na hora de fazer a transferência ou criar novas coordenadas. Então, como se trata de uma configuração básica de ponto base de projeto, não tem mais de uma coordenada, então vai ser bem simples. Então, depois de fazer ligar as coordenadas compartilhadas, ponto base, eu vou sincronizar as unidades de medida do link para o meu projeto, tá? Então, vamos supor, eu tenho um projeto de arquitetura, tenho um projeto de paisagismo, ou tenho um projeto de complementares, isso serve para qualquer tipo de disciplina, tá? Então, a partir do momento que eu faço a sincronização dessas unidades de medidas, as mesmas unidades de medida de arquitetura se transforma também no meu modelo atual. Então, eu venho aqui, sincronizo essas unidades de medidas e faço, né? Então, aqui, se a gente perceber também, temos só uma configuração de georreferenciamento do modelo. E aqui eu tenho o georreferenciamento do meu modelo atual. Então, é possível também, eu quero deixar o mesmo nome que a coordenada da arquitetura. É possível renomear, que foram algumas informações que eu acrescentei, né? Então, eu posso deixar aqui internal, que automaticamente ele já vai fazer essa alteração. E tem aqui essa parte azul que está escrito ativa, né? O que acontece? Esse ativo, eu vou mostrar no segundo exemplo que ele vai ficar mais prático de entender, mas basicamente é a coordenada que está ativa no modelo, né? Então eu posso excluir essas coordenadas, eu posso renomear, acabei renomeando errado, eu quero renomear. É possível também vir aqui ele automaticamente, né? Vou até colocar aqui, internal test. Então automaticamente ele já faz essa renomeação. E para fazer essa transferência é super simples. Então, eu faço aqui o preenchimento de dados, automaticamente ele joga essas informações para a lateral do meu modelo e eu já posso salvar. A partir do momento que eu salvo, ele já faz essas configurações automáticas no link, eu aplico no meu modelo e se eu fechar, automaticamente eu já consigo perceber que as coordenadas da arquitetura, que nesse caso é dessa torre, né, ela já foi aplicada no meu modelo. Então, uma forma de verificar é clicando sobre o link, né? Visualmente é possível perceber que está tudo sobreposto, né? Nos valores, eu posso clicar também sobre a própria coordenada que eu vou conseguir visualizar os valores, ou utilizando a própria ferramenta do Geocopy. Que é o importante, a posicionamento, é ver nesses últimos valores aqui, né? Então, essas informações que é importante estar, de fato, conforme o modelo de arquitetura, tá? Então, vamos supor, não são essas informações, a arquitetura modificou, eu preciso reconfigurar. Eu posso zerar, eu posso aplicar também, salvar. Aplico no modelo, fecho. Eu preciso reconfigurar, eu posso excluir.
e recomeçar tudo novamente, que as coordenadas também ficam zeradas, tá? Então, isso é uma forma muito prática. Inclusive, eu utilizo muito isso no meu dia a dia, tá, gente? Então, eu acabo gerenciando aí muitos links de hidráulica, incêndio. Às vezes, no meio do projeto, a arquitetura acaba modificando, ou por conta de estudo de topografia, ou às vezes porque tem que ser alterado por conta de modificações de projeto, ou às vezes início de projeto também. Então, é uma forma muito prática e precisa de se configurar mesmo os modelos ou corrigir, tá? Ô, Então, Tainá, oi, uma pergunta. Em tá. relação ao número de casas decimais, precisão, quando você faz esse negócio de transferir a unidade, você muda o padrão de unidades ou só faz a conversão para não ter diferença? Então, eu cheguei a fazer muitos testes, viu, Fábio? Nesse caso, eu coloquei até em 4 a 6 casas de unidades de medida para poder realmente identificar, porque às vezes pode variar isso no modelo de arquitetura, né? Tem modelo de arquitetura que não utiliza 4 casas decimais, 3. Então, eu sincronizei de uma forma onde que possa identificar essas casas automaticamente para transformar no meu modelo para não correr essa imprecisão. Porque o que eu cheguei a perceber nesse desenvolvimento, né? Se eu não deixo as unidades de medidas exatamente igual da arquitetura, pode correr essa imprecisão de casas decimais. Aí, às Isso. vezes, pode ficar com o mesmo valor, só por conta dos últimos números nos finais, acaba ficando numa posição errada. Então, por isso que eu cheguei a colocar essa parte de sincronizar com base da arquitetura, que é mais o ponto e a vírgula, e essas casas finais decimais que fazem a diferença na hora de transferir as coordenadas. É, uma coisa que eu percebo que eu já tive problema, depois até ficou ruim de resolver, é a precisão de ângulo. Porque no caso Ah, aí você está sim. trabalhando com coordenadas que não estão georreferenciadas, e aí é aquilo. Lá na 10ª casa decimal do ângulo, milhares de quilômetros vira centímetros, né? Lá depois no final. Então isso é uma coisa que eu já tive problema. Ixi, Fábio, Oi, perdão. falhou tudo que você falou. Falhou Desculpa, tudo? Não, não, falhou muito. não tem problema. Aham. Que é assim, Mas eu. a É. precisão do ângulo também é bem importante de rotação, porque eu já tive Uhum. problemas de errar o arredondamento do ângulo e dar problema depois, porque ele vira dá uma diferença de alguns centímetros, sabe? Uhum, Por causa sim, do valor do leste-oeste ser muito grande, né? Quando é sim. coordenada UTM, né? Ó, o Elvis Aham. quer perguntar, falar alguma coisa aí. Tainá e Fábio, aproveitando o que o Fábio falou aqui, boa noite, Uhum. tá, pessoal? Eu tava com Boa o áudio ruim, eu não noite. consegui responder inicialmente. Mas o que acontece muito aqui é que a gente usa muitos vínculos, 20, 25, até mais, às vezes, vínculos por conta de industrial e data center, né? Um ponto que acontece muito é que a gente usa uma plataforma externa que ela usa o ponto base como o principal. Só que muitos projetos vêm para a gente, cada um modelado de um jeito, a gente vai, ajusta, coloca as coordenadas especificando ela, né, no ponto correto que a gente quer, bate. Porém, muitas vezes o ponto de origem está em qualquer canto, cada um está diferente do outro, É verdade. a distância, sabe, entre eles. E nessa plataforma acaba dando um erro por conta do ponto de origem, mesmo exportando um IFC, por exemplo, a partir do ponto base. Mas muitas vezes o software também aceita o RVT em si e mesmo assim dá erro. Isso vai ajudar também, pelo que eu vi, ele modificou o ponto de origem na hora que você colocou aí. Isso. Então, uma das coisas, gente, que está no processo de melhorias, tá? Atualmente ele só atende para modelos RVT, tá? Na parte de exportação, quando recebe os modelos, nesse caso, quando você pega um modelo de arquitetura IFC, eu não fiz os testes ainda para saber como que Não, se comporta, tá? não. É tudo RVT mesmo, tá? Ah, RVT. É Ah, tá. porque. Então, nesse hum, caso, Elvis, sim, então é modificado ponto de origem, coordenada compartilhada e ponto base de projeto. Então, basicamente, esse aplicativo ele extrai essas informações da arquitetura, né, que aí tem que ter esse modelo mãe, né, e basicamente faz essa transferência sem você precisar, porque eu particularmente, como eu fazia, não sei se você fazia dessa forma, eu vinha aqui no gerenciar, vinha nas coordenadas, especificar coordenadas no especificar, ponto. É exato. copiava e colava, então isso tomava muito meu tempo, né? Só que Tanto que. é o ponto que eu comentei aqui com você. Não sei o Aham, que que acontece, mas, por exemplo, essa plataforma que a gente utiliza aqui, que é uma de obra, ele tá, utiliza o Revit direto. A gente joga o Revit lá dentro, ele pega o visualizador. Só que ele certo. usa o ponto base como ponto principal.
Tá. como as coordenadas globais mesmo. E a gente tem ponto que, de por exemplo, origem aí, Elvis? o ponto base, o redondo, o ponto do Tá. projeto. Tá, ponto Só que base a do gente tem projeto. que colocar, por exemplo, uma coordenada global para identificar o local que a gente está fazendo a obra, por exemplo. Uhum. E aí, muitas vezes, cada um vem desenhado numa posição, por exemplo, através do ponto de origem, tá a 300 metros para a direita e, sei lá, 1 milha para frente, porque também a gente trabalha com INC e FIT, né? E Uhum. aí, a gente tem que ficar modificando o ponto base, normal, igual você fez aí agora, isso aí é o dia inteiro a gente fazendo isso. Só que Tá. quando a gente joga para a plataforma, ele entende o ponto de origem junto e dá um delayzinho. Muitas coisas ficam diferentes. E aí a gente tem que ficar movendo para próximo do ponto de origem, entendeu? Sim, entendi. Isso vai. Nesse Hum, caso, essa ferramenta vai ajudar vocês muito, porque o que Nossa, acontece? perfeito. Porque o que acontece? Na hora que eu faço essa transição, vou até fazer aqui de novo para você visualizar. Você consegue visualizar que se eu pegar esse modelo e quiser carregar ele como ponto de origem, ele justamente ele vai respeitar, porque ele está sobreposto em cima desses modelos dessas informações de arquitetura, tá vendo? Que está Uhum, o cinza. Então, isso é uma das formas de garantir. Então, é justamente para não ter esse desencontro de um modelo tá de uma forma, às vezes está o ponto base e a coordenada compartilhada nos mesmos valores, só que se o ponto de origem estiver numa posição errada, automaticamente esses valores vai ficar impreciso também. Então, isso, essa ferramenta é justamente para, basicamente, deixar exatamente igual a arquitetura mesmo, tá? perfeito. Então, não para não correr, tipo, beleza, então se eu dentro do Revit estou usando como ponto base de projeto, e na hora de jogar esse arquivo dentro de um visualizador que vai ser de ponto de origem, ele vai casar da mesma forma porque ele está respeitando essas coordenadas da arquitetura, tá? É justamente para ajudar É, nesse processo mesmo, tá, perfeito. Elvis? É Tirando essa dúvida, porque, tá? por exemplo, acho que o Fábio já deve ter feito muito isso também. A gente trabalha aqui com, por exemplo, projetos hidráulicos, vai jogar para o AutoQI. Uhum. Simplesmente dá completamente errado e a gente tem que ficar exportando de outra Uhum. forma, um Sim. IFC, por exemplo. Sendo que tá normal. Aí os outros batem, a gente tem que ficar mudando isso. E muitas vezes a gente usa o bind para mover o vínculo, que é mais fácil do que mover elementos, e dar Sim. bind e tal. Então, nossa, isso aí vai ser muito bom, tá? Sim. Perfeito. Uma das coisas que isso que eu percebi, tá? Vamos supor, estou desenvolvendo a modelagem um ponto X e durante o desenvolvimento ou a arquitetura mudou ou iniciei a configuração de forma equivocada. Se a modelagem estiver num posicionamento errado, mesmo corrigindo, dependendo, você vai precisar fazer o ajuste da modelagem, tá? Isso não substitui, às vezes, o deslocamento da modelagem, tá? Entendi. Essa aplicação, como já aconteceu, né? Isso aconteceu muito já na implantação de alguns projetos, o arquivo iniciar numa configuração completamente diferente da arquitetura, eu utilizar essa ferramenta, os pontos ficarem exatamente com base igual da arquitetura, só que a modelagem, eu precisei fazer esse deslocamento, tá? Então, essa parte de deslocamento, dependendo de como o projeto iniciar, vai precisar ser feito, porque essa ferramenta... Acho que o dela Ixi, caiu, né? acho que foi o dela que caiu. Vamos ver. Oi. Uns valores, Ô, Tainá, é possível, deu uma tá? cortada aí no teu, Tainá. Tá me ouvindo bem, vocês? Agora sim, mas Agora tu Deixa eu descer um congelou. pouquinho aqui, Não, peraí. não, não, tu congelou por uns Ah, tempinho. tá. Então tu Nossa, tava gente, falando que mesmo que você conserte, às vezes tem que mover todo o modelo, né? isso. Geralmente, às vezes, a correção é fazer o deslocamento da modelagem pelo fato do início do projeto começar errado, tá? Mas isso são casos e casos. Mas a solução que eu estou trazendo aqui é justamente para evitar, justamente até mesmo na compatibilização, na hora de fazer federado. Nossa, isso ajuda muito, porque se Perfeito. tiver qualquer outro modelo que tiver alguma informação imprecisa, essa ferramenta ajuda até para comprovar, né? Eu às vezes gosto muito de fazer isso, de tirar print da coordenada, mandar às vezes junto com o plano de execução BIM, acaba virando até uma parte de documentação mesmo em relação à auditoria de modelo voltado para georreferenciamento, tá? Então eu construí essa ferramenta até mesmo para poder fazer uma validação, ficar mais fácil mesmo de visualizar o que está na arquitetura, o que está no modelo atualmente, tá? Mas com o problema que você trouxe, Elvis, isso vai ajudar você muito bastante, tá? Perfeito. Obrigado.
Uma coisa que eu acho, né, que é sempre um processo que eu uso, e eu acho que essa ferramenta pode ajudar muito, é ela ser usada no início, antes de começar o projeto. Porque aí você garante que está tudo Uhum. consistente, sabe? Sim, Então, exatamente, isso Fábio. pode ajudar bastante também, porque às vezes a pessoa não faz direito porque Uhum. ela não tem experiência ou não sabe fazer. E com o plugin pode ter até ela vai fazer, pode fazer um print, ó, eu fiz e ficou assim. E aí Sim, tem como ficar ser auditável isso depois, né? Que nem a sim, Tainá exatamente, falou. Fábio. Sim, isso vai ajudar muito. Assim, para falar a verdade, o ideal é usar essa ferramenta no início de projeto mesmo, né? Mas se as coordenadas compartilhadas ou o ponto de referência vierem enganadas no projeto de arquitetura, que isso ocorre muito conosco. Então, o meu pessoal reclama muito disso, muito, né? Então, não sei se a tua ferramenta, ela corrige as coordenadas do arquitetônico, é isso? Eu entendi Ela dessa forma? Ela pode também corrigir, né? Eu vou mostrar aqui Aham. agora uma opção de coordenada compartilhada, quando existe mais de uma coordenada dentro de um modelo, tá? Mas é possível eu pegar um arquivo, corrigir, é possível fazer essas modificações também de correção, tanto no desenvolvimento do projeto ou no início de projeto, tá? É para as duas situações. É que eu estou mostrando um exemplo bem prático aqui de início de configuração, mas é possível, tá, Sandra? Tá, É a Sandra, ótimo. né? É a Sandra, aham. Tá. Eu vou mostrar aqui agora um outro exemplo, carregando um arquivo que tem mais de uma coordenada compartilhada. Então, vem aqui, de origem interna, então, nesse caso, não tem problema a forma de carregar o link, né? Ixi, travou. Ah, tá indo. Em Porto Alegre está ventando muita gente. Vocês estão ventando? Olha, aqui onde eu moro, choveu, parou, não tá ventando tanto, mas no interior foi feio. Nossa, mas Aqui aqui, tá ventando bastante. nossa, Curitiba está um vento, olha, há muitos anos eu não via isso, mas enfim. Nossa, aqui também, gente, tá ventando tanto que a internet caiu, Onde você é, Tainá? voltou. Onde você é, Tainá? Eu sou de São Paulo, Sandra. Ah, São Paulo, que bom. Fez o projeto de revitalização do Vale do Anhangabaú. Você fez? Nós fizemos a parte de elétrica, hidráulica, incêndio, aqueles elementos de água, são 900 bicos de água saindo da rua. Ai, que legal. É, mudou bastante ali o Vale do Anhangabaú. Nossa, que legal saber, que bom. Ficou bem bonito o projeto ali. Então, bom, gente, então o que acontece? Aqui é uma torre, basicamente, esse tipo de configuração de coordenadas compartilhadas, quando tem mais de geralmente ou é empreendimento residencial, ou quando tem uma implantação com diversos bloquinhos, né? Às vezes a galera utiliza isso muito quando é uma única modelagem, única, né? Meio que padronizada, e acaba meio que redirecionando isso para outros lugares da implantação, tá? E aí tem algumas informações que para a coordenada compartilhada é importante fazer também. Então, só recapitulando quem não estava no início da reunião, né? É importante deixar essas configurações ligadas de ponto base, coordenada compartilhada ligada, e também com clips da coordenada compartilhada desanexado, tá? Então, uma das informações que é importante antes de acionar o GeoCopy é adquirir as coordenadas do meu projeto, tá? Do link, nesse caso. Então, aqui nós temos, desse link, 4 coordenadas compartilhadas. Eu vou pegar do primeiro. Aí eu consigo também depois selecionar qual é a posição que eu quero do link. Então, é importante adquirir essas coordenadas, porque se eu não fizer isso, gera imprecisão depois na hora de fazer a movimentação do meu link, tá? Então, eu venho aqui, aciono clicando sobre o link. Então, aqui, se a gente perceber, a gente já consegue identificar que já recebeu alguns valores. E eu coloquei esse botão de zerar para justamente a gente recomeçar essas informações, tá? Então, quando eu clico zerar, ele zera tudo para eu realmente conseguir fazer essa transferência com base das configurações da arquitetura que tem a parte de sincronizar as unidades, né? Então, eu venho aqui, sincronizo as unidades. Vou zerar novamente.
E aqui eu vou começar a configurar as minhas coordenadas para receber com base do arquivo de arquitetura. Então, eu vou colocar aqui o bloco 1. Eu vou fazer a transferência, vou salvar essas informações. Eu vou criar todas as coordenadas e depois a gente vai conferir como ela se comportou depois no modelo, tá? Então, eu venho aqui, nova, vou colocar do bloco 02. A partir do momento que eu crio, ela também já fica ativa, né? Então, vocês vão perceber aqui na lateral que ela já é criada e já é ativa também dentro do meu projeto. E ela já vem com alguns valores. Então, eu zero também novamente, venho aqui na lateral, eu vou carregar o bloco 2, vou fazer essa transferência e vou salvar. Se vocês perceber também que o modelo ele vai começar a se movimentar aqui atrás. Vou colocar aqui bloco 03. Zero, recarrego do 3, faço a transferência, salvo. É bem simples, bem intuitivo. Ah, meu sonho é que isso fosse feito tudo num clique só. Vou criar o bloco 4. É que nesse caso, como tem mais de uma coordenada, né, tem que ficar configurando com base do link. Tem coisa que não adianta, Fábio. Vou zerar. Vem aqui, bloco 4, vou carregar as coordenadas, transfiro e salvo. É possível também excluir alguma coordenada, já peguei também alguns modelos que às vezes a pessoa tenta configurar essas coordenadas e aí cria várias coordenadas aleatórias. Então, é uma forma também de entrar nesses modelos e excluir essas coordenadas também que não realmente estão não servem basicamente, mais atrapalha do que de fato utilizar dessas coordenadas, tá? Então, Ô, Tainá, basicamente... Oi, quem está falando? Elvis, Oi, Elvis. nesse ponto aí que você falou sobre a origem, eu tô vendo aqui, ele tá mudando também a origem, tudo certinho, né? Uhum. E eu uso, igual aquele primeiro comentário que eu fiz, se eu usar, ajustei o ponto base e tal, especifiquei lá a coordenada, e aí eu vinculo pelo ponto base, mas os pontos de origem estão diferentes. Eu tô vendo aí que ele iguala o ponto de origem interna. Ele vai se Uhum. igualar com o modelo, então, né? Sim, sim, tanto que Então, eu... então realmente o problema é resolvido, entendeu? Sim. Não, sim, com certeza. Tanto que eu vou mostrar depois aqui para uma forma de conferir, né? Se está tudo Tá. certo, se está batendo. Mas E ele justamente... unidades? A Eu gente já consegue definir ou define direto no arquivo, no projeto mesmo, normal? Nesse caso, a unidade de medidas ele vai fazer uma conferência do arquivo de arquitetura. Então, é importante você sincronizar com o arquivo de arquitetura, porque eu sempre Ah, penso, né? Se você for configurar quem é complementares, nesse caso, tem que se basear sempre com o modelo de arquitetura. Então, eu sincronizo, que eu fiz no começo, né? Fiz a sincronização dessas unidades de medidas, e para o meu modelo receber essas unidades de medidas corretamente, tá? Então, é uma perfeito. forma de... Por isso que eu deixei essa parte de sincronizar, porque se eu só faço essa transferência e não sincronizo, corre o risco de ficar algo impreciso e não ficar coerente com o modelo de arquitetura, tá? Ah, perdão, eu tava dando zoom aqui e eu esqueci de voltar pro lado, por isso que eu não vi o sincronizar de novo. Ah, Eu tá, fiquei na mas tem dúvida. aqui. Eu tirei o zoom aqui, tá mostrando, obrigado. Imagina. Então, aqui, vamos supor, eu quero voltar para o meu bloco 1 sem eu precisar sair do bloco 4, né? Eu posso vir aqui, eu posso carregar, né? Então, aqui, essas ferramentas é justamente para facilitar mesmo a conferência, zerar. Então, elas são bem intuitivas e simples, tá? E aí, o que acontece? Configurei todas as unidades, configurei todas as coordenadas, e para eu começar a verificar, eu tenho que ativar o meu bloco 1 novamente. Então, é importante também, quando tem mais de uma coordenada, tem que tomar esses cuidados, porque eu percebi que se eu não seguir esse passo, basicamente começa a dar um pouco de problema, tá? Então, eu ativo meu bloco 1 novamente, eu vou aplicar agora tudo que eu fiz no meu modelo, aí no final eu aplico no modelo. E vou fechar. Então, aqui, se a gente perceber, já tem tudo sobreposto, né?
Posso clicar aqui também em cima, que eu posso visualizar que está a mesma coisa da arquitetura. E agora, para fazer a conferência das outras coordenadas, eu tenho que clicar na minha coordenada compartilhada e eu tenho que fechar o Clips. Porque se eu faço essa modificação e o Clips não está fechado, ele acaba meio que permanecendo no mesmo lugar, tá? Então, eu venho aqui no meu Clips, na minha coordenada compartilhada. Quero agora ir para o meu bloco 2. Então, eu vou tornar atual. Ele vai ficar meio que bagunçado. Clico no meu link. Venho aqui no bloco 1. Vou para o bloco 2. Então, ele já fica também, tá vendo? Ó? Sempre mudo aqui, primeiro no meu e depois mudo na arquitetura. Bloco 3. Aí ele muda a posição de todos. Clico sobre o meu link de arquitetura. Vou para o bloco 3. E basicamente o projeto já inicia. Aí, nesse caso, o que tem que ser feito é configurar os níveis, né? Monitorar os níveis, porque aqui é só focado na parte de georreferenciamento, né? Então, aí no restante é configurar os níveis, criar a vista. Então, aqui já foi posicionado, né? Para localização 3, vou para a localização 4. Tá vendo que ele fica aqui, ó? Dá para até. Isso é uma forma também de visualizar que tá alguma coisa diferente, que tá estranha. Eita, deu uma travada que eu tô compartilhando a tela. Aí eu clico no meu link. E vou para o bloco 4. Certo? E basicamente, gente, a funcionalidade tanto do ponto base como coordenada compartilhada funciona dessa forma. Eu já venho utilizando muito, isso me ajuda muito, assim, corrigir, verificar, auditar, como eu comentei para vocês, né? Então, é uma forma, assim, de até mesmo conferir, como a gente estava conversando, resolver esses problemas de compatibilização, auditoria, né? E lembrando que os valores mais importantes, assim, que realmente tem que estar coerente, é esses finaizinhos aqui, tá? Então, eu tô aqui no bloco 4, venho aqui no bloco 4, carrego, e consigo fazer essa conferência simultaneamente em relação das coordenadas que foram transferidas, tá? É possível também editar aqui, né? Ai, não é 3, é 4, consigo colocar outros valores, mas lembrando também que qualquer modificação que eu fizer, eu preciso voltar aqui no Clips e deixar ele desanexado para receber esses valores, porque se eu fizer qualquer modificação com isso travado, vai dar ruim, tá, gente? Tanto que é uma das coisas que eu estou pensando até colocar aqui, ô Fábio, é de deixar essa opção aqui, desse clips aqui para os projetistas ou quem estiver fazendo não esquecer, né? Porque é um ponto muito importante, né? Então, só recapitulando, para a coordenada compartilhada é importante adquirir, né, para um arquivo reconhecer que existe outras coordenadas compartilhadas, para quando eu começar a colocar nas posições corretas, eu conseguir ver essas opções. Porque um dos testes que eu venho fazendo também, que se eu não faço isso no começo da configuração, dá errado também, tá? Então, é importante adquirir isso no começo, para eu depois conseguir fazer essa movimentação dos blocos, né? E acho que é isso, gente. Vocês ficaram com alguma dúvida? Vocês querem pontuar alguma coisa? Não sei se ficou claro. Se vocês querem pontuar algo, fica aberto aqui também para a gente poder discutir, tá? Cadê vocês? Ai, meu Deus. É melhor parar de compartilhar. Tá. Eu achei sensacional, ficou bem legal. Acho que uma coisa que você comentou que eu achei interessante, que é usar como ferramenta de auditoria.
Aí isso até seria legal que em vez de tirar print, gerasse sei lá, um Excelzinho, alguma coisinha, onde tivesse essas informações meio assim, coordenada 1, coordenada 2, tá batendo, tá ok, passou na auditoria, tem ressalvas, Sim, né? Ô, Porque ô, eu ô, imagino que essa vai Fábio, ser uma ferramenta dos BIM Manager, não é para o sim. usuário normal. ô, Fábio, seguindo sua deixa eu dar uma sugestão também, Tainá. Eu tenho o costume de pegar aqui imagens e colocar em Excel imagem da posição do ponto, né? Uhum. Se desse para, não sei se dá, tá? Só você me fala se dá ou não. Colocar um print, tipo assim, tirar print e colocar já direto numa tabela também. Nossa, você vai facilitar a vida de muita gente. Como assim? Não entendi, Elvis. Assim, eu tenho o costume de pegar, tirar print da posição correta do local, junto com as coordenadas aparecendo, né? Já Tá. o plugin vai mostrar as coordenadas para a gente, se a gente, por exemplo, extrair um Excel, uma planilha, né? Ou um PDF, alguma coisa, já vim com a imagem da posição local, por exemplo. O vértice vai ser o pilar 1 da arquitetura, alguma coisa assim, entendeu? Ah, tá. Você fala a posição em relação à imagem da Isso, localização. Tá. É isso. possível também. Eu posso verificar. Assim, Perfeito. eu tô recebendo tantos feedbacks assim, sabe, Alves, que o que for facilitar na conferência e até mesmo facilitar para qualquer etapa, eu tô pensando de colocar como melhorias, tá? Então, cada pessoa vem com um olhar diferente. Se tiver realmente na posição que a arquitetura está indicando, né? Que geralmente é o que eles indicam, né? Mostra, geralmente o ponto base está no pilar A4, na posição em tal lugar do elevador. É possível também tentar colocar essa informação, tá? Como a imagem é fixa, então é possível sim. Perfeito. Vou até anotar aqui para falar bem a verdade, que eu vou colocar como melhoria. Obrigada, viu, Elvis, por esse Ah. comentário. E uma coisa que eu acho que é interessante pôr em algum lugar é assim, coordenadas compartilhadas a gente vai sempre usar quando tem repetição de um bloco ou de um vínculo, né? E o Uhum. ponto base de projeto só se é torre única, todo único, Sim, né? Então, essas, querendo ou não, uma coisa que eu aprendi, eu sempre falo em curso, é o óbvio tem que ser explicado porque nem todo mundo tem o mesmo entendimento, né? sim. Sim, só tem essa diferença de configuração, né, Fábio? De quando se trata de ponto base, quais são os cuidados. Quando é uma única coordenada é muito mais simples, né? Faz a transferência, faz a sincronização dos arquivos, salva, que já vai estar tudo certo, né? E o risco que pode ter mesmo nessas configurações é ter que deslocar a modelagem, que aí é onde que realmente entra uma questão muito crítica mesmo de retrabalhos também, né? Perder parte de documentação, que geralmente é o que acontece bastante, mas é para justamente prevenir esse problema futuramente, né? Se a pessoa utiliza essa ferramenta desde o início, ela sabe que se tiver qualquer alteração futuramente, porque A assim chance dá de consertar é estrutura, né? melhor, né? E Mais pro. também mapear, às vezes fica até difícil mapear onde que está realmente vindo o problema, né? Às vezes a arquitetura não explica, né? Não tem essa reunião inicial de configuração do plano de execução BIM, joga as informações lá, muda durante, às vezes, o desenvolvimento do projeto, não avisa, e também fica difícil de entender, né? Onde que foi que eu alterou, se eu comecei errado, se eu comecei certo e depois não fui notificado, né? Então é justamente para evitar um pouco desse ruído, para já começar certo o projeto e utilizar como uma ferramenta como monitoramento mesmo e auditoria de informações, né? E como eu trabalhei muito tempo também como BIM Manager, então isso eu falei, eu preciso tentar encontrar uma forma também onde que todo mundo consiga utilizar, porque é uma das coisas que eu vejo também muito, né? Mesmo que você tente explicar o conceito dessas informações de georreferenciamento, tem uma dificuldade de compreensão. Então, é uma ferramenta onde que qualquer pessoa, entendendo como fazer esse copiar e colar, é possível utilizar, né? Não vai necessariamente depender de uma pessoa que entenda para poder resolver, que já chegou também a acontecer trabalhando nos escritórios, né? Tipo, fica concentrado só numa pessoa porque sabe que vai resolver. Então, é uma ferramenta que qualquer pessoa pode ter uma autonomia, resolver isso e disponibilizar, exportar o arquivo de forma correta, igual o Elvis comentou, né?
Então, é uma forma de, na hora até de exportar, saber que se eu utilizar aquela coordenada específica, ela vai cair corretamente porque ela também está seguindo a arquitetura, independente se no Revit está sendo utilizado ponto base, coordenada compartilhada, se no visualizador está sendo utilizado ponto de origem e o ponto de origem também estiver correto, ela vai cair corretamente também nessa outra plataforma de visualização dos modelos BIM, né? Essa história de mover o modelo em relação ao ponto de origem é uma coisa interessante, mas via plugin, se conseguir selecionar tudo, vai demorar pra caramba, dependendo da quantidade de objetos modelados. Eu sei porque eu tenho um computador que não é ruim e às vezes para fazer uma movimentação vai lá 10, 15 minutos. Dependendo da modelagem, trava tudo. Um usuário chegou a comentar comigo, né? Ai, Tainá, tem como fazer isso em grandes quantidades de modelo, né? Tenho lá 5 modelos de hidráulica e quero corrigir os 5 tudo de uma vez. Assim, é possível trazer, né? Eu tenho que só ver a forma como vou chegar nesse resultado, mas acho que também, dependendo, pode ficar muito inflexível em questão de peso, demorar, né? Ser muita informação para ser processada. Você Então, não nesse tem primeiro memória suficiente. exatamente. Porque só aqui mostrando para vocês foi dando alguns delayzinhos, né? Então, eu ir fazendo um por um mesmo, mas de uma forma rápida e precisa garantir que aquele modelo vai estar coerente com o modelo de arquitetura. Você sabe que aquele modelo vai estar realmente fiel com as coordenadas de arquitetura, né? Muito bom, muito bom. Não, Pessoal, gostei perguntas? bastante. Gostei bastante. Eu já tinha visto, eu assisti no LinkedIn lá, você demonstrando, Tainá, mas aí lá aqui você falou mais coisa do que lá, né? Sim. Mas é bem legal. Eu vou dar uma estudada nisso daí, pra gente dar uma conversada. Fizemos um curso aí com o SAP e aprendemos um bocado de coisa aí com o SAP. Uhum. Foi muito bom aquele treinamento, excelente. Mas O treinamento específico de coordenada. E eu estava dando uma palestra ontem no pessoal da Azure, aqui no chapter daqui sul, né? E aí eu estava falando a respeito de coordenadas lá, né? Que o pessoal trabalha aí. E muita gente nem sabia que se era possível fazer, eu tenho que cuidar com isso daí. Então nós do HVAC, elétrica e hidráulica mesmo, Uhum. até estava comentando, quem trabalha com hidráulica, o grande problema, se mudar alguma coisa, tem inclinação. Inclinação, pelo amor de Deus, né? Acabou. Não tem Sim. inclinado, acabou. Você tem que fazer de novo. Então, quem Uhum. trabalha com hidráulica é muito complicado. Por isso que é bom ser, isso é interessante. E se vocês tiverem interesse, eu posso disponibilizar como teste, tá? Uhum. Para vocês poderem sentir aí no dia a dia de vocês. Eu já utilizo, né? Porque eu faço bastante coordenação de modelos também. Então, assim, eu utilizo no meu dia a dia, mas outras pessoas utilizando acaba tendo uma outra visão, acaba tendo outros tipos de também, um outro olhar. Então, se vocês tiverem interesse, quiser deixar o e-mail de vocês aqui também, eu vou deixar o site aqui, aproveitando, vou deixar o site aqui da minha empresa aqui para vocês, e vocês podem deixar o e-mail aqui de vocês, que aí eu crio uma licença, uma chave, né? Porque tem toda essa parte de segurança também que eu venho estudando, para as pessoas poderem acessar de forma segura. Uhum. E aí vocês mandam, que aí eu disponibilizo a licença, mando para vocês, e vocês utilizam aí no dia a dia de vocês, e aí eu consigo até ter um feedback, assim, melhor em relação de outros modelos, ou até mesmo dificuldade. Porque depois eu também vou criar um treinamento, né, falando de como utilizar essa ferramenta, porque tem muitas pessoas, assim, interessadas realmente de utilizar isso para resolver os problemas do dia a dia mesmo, né, porque já participei, assim, de reuniões que era só justamente para discutir só sobre georreferenciamento, sabe? Então, ver outras pessoas utilizando e tendo outros feedbacks também vai ser muito, muito bom, muito enriquecedor também. Legal. E uma coisa que eu te recomendo é, se puder fazer interface em inglês, vai ser bacana, porque Fábio, sim, esse várias já é o pessoas vão se próximo, interessar. sim. Esse é os próximos passos, deixar opções de outras linguagens, né? Eu vi que é que o Roberto mandou, vou até salvar aqui. Aí eu mando também no e-mail de vocês. Tá certo, pessoal? Muito obrigado. Muito obrigado, Tainá, pela demonstração. Imagina, eu que agradeço aí pelo tempo e pela apresentação, Fábio. Muito obrigada aí de ter organizado. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Aproveita aí. Não, tranquilo, pessoal. Boa noite, viu? Obrigado. Tá legal? Então, Tainá, agradeço aí a apresentação. Realmente tem um produto aí
que pode ser fantástico. Ele já tá Sim. bem legal. Eu acho que melhorando algumas coisinhas, ele pode ficar fantástico. Lógico, tem dificuldades da API e tudo mais, né? Sim. Imagino que tem coisas que você não implementou porque realmente a API não disponibiliza, né? Senão estaria Sim. aí. Mas, enfim, eu gostei bastante. Então, desejo a você bastante sorte aí nessa empreitada. Agradeço muito a apresentação, agradeço a participação de todo mundo. E aí vamos encerrar então essa apresentação de hoje. Tá, pessoal? Então, até mais. Obrigada, Tchau, tchau. gente. Obrigada, Fábio. Uma boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, Boa noite.